Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série sobre programação em Python. No vídeo anterior a gente configurou o ambiente e agora a gente vai aprender sobre variáveis, que é um conceito essencial para começar a programar, certo? Então, o que são variáveis? As variáveis elas são como se fossem caixinhas que a gente usa para guardar informações, como números, textos e muito mais coisas, certo? Bom, antes da gente começar então, quando você abrir o Visual Studio Code, você vai ter que fazer o seguinte: você vai vir aqui em Open Folder e você vai criar uma pasta onde você quer fazer as programações, certo? Então, no meu caso, eu já tenho uma pasta preparada, que é aqui a Python. Eu vou selecionar elas e, quando eu selecionar elas, eu vou ter aqui o Explorer, que é essa área aqui do programa, certo? No caso, eu já deixei meio preparado aqui, mas você vai criar arquivos criando aqui em New File. Você vai dar um nome para eles, por exemplo, programa, e você sempre vai terminar ele com ponto .py, certo? Isso daqui vai gerar um programa do tipo Python, um arquivo do tipo Python para você programar, certo? Pois bem, deixa eu deletar aqui esse daqui. E bom, vamos lá. Vamos começar então. Em Python, uma variável é um nome que você dá para armazenar um dado. Por exemplo, a gente pode guardar um número em uma variável chamada idade. Então, eu posso vir aqui, eu vou declarar uma variável chamada idade e eu vou atribuir a essa idade um número, por exemplo, 25, certo? Você pode fazer isso também com textos. Então, eu posso vir aqui e declarar uma variável chamada nome e atribuir a esse nome o valor Maria. Detalhe, eu escrevi Maria entre aspas duplas, mas eu também posso fazer esse nome em aspas simples, tá? Mas por que tem que ser entre aspas duplas ou aspas simples? É apenas para determinar o tipo da variável, tá bom? Então, vamos só. Vou dar mais um exemplo aqui. A gente vai declarar uma nova variável chamada altura e a gente vai atribuir o valor de 1,70, por exemplo, certo? Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a gente tem três variáveis: nome, idade e altura, e cada uma delas tem um valor específico. Por exemplo, idade tem o valor de 25, que é um número inteiro. Então, essa variável é uma variável do tipo inteiro. O nome, a gente tem Maria, que guarda um texto. E aqui a gente tem a variável chamada altura, que guarda um número decimal, certo? Bom, sempre que você for fazer um programa, você sempre tenta declarar uma variável com um valor, com um nome que seja fácil de entender. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos dizer que você quer fazer um programa sobre, sei lá, vender um produto ou algo assim. Sempre que você for fazer uma variável, não coloque, tipo, o valor, o nome da variável, por exemplo, sei lá, só x. Ou, sei lá, declara como x igual a zero, z igual a 40, sei lá, 67. Tipo assim, tá, o que que é o x, o que que é o z, sabe? Tipo, sempre tente colocar um nome da variável, algo que seja fácil de entender, certo? Então, por exemplo, você vai fazer algo de um preço de um produto, por exemplo, utilize uma variável com nome preço produto. E aí você coloca um valor, sei lá, R$ 18. Isso daqui, você daí vai sempre saber que essa variável representa o valor do preço daquele produto, entendeu? Ao invés de você só colocar aqui x, y ou z, entende? Outra coisa, você não pode começar uma variável com caracteres especiais, certo? Então, tipo assim, não declare uma variável tipo arroba loja igual a 123. Não dá pra você fazer isso, dá errado, entende? Então, sempre tente manter uma boa prática quando você for colocar um nome de uma variável. E um detalhe também, sempre que você for utilizar um nome de uma variável e ele tiver várias palavras, como a gente usou aqui em preço-produto, sempre coloque um underline para separar as palavras, certo? Então, por exemplo, nome, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, preço-produto, certo? Aí a gente quer um cliente, certo? Então, vamos colocar um nome, underline cliente, e aí a gente coloca um nome qualquer, tipo, sei lá, Luiz, certo? Então, esse daqui são efeitos da boa prática da programação em Python. Já um jeito ruim, um jeito errado de se colocar seria, sei lá,
5 nome igual José. Isso daqui é uma prática que não. Ela é. Primeiro que esse daqui tá errado, né? Esse daqui não tem nem como fazer. Mas, sei lá, colocar um nome do cliente e separar com um hífen, por exemplo, também é uma prática que não é muito legal. Vamos colocar Maria de novo, vai. Tipo, você vê aqui que já dá erro, você vê aqui que fica diferente. Enfim, sempre tente manter a boa prática quando você for fazer a programação, certo? Bom, agora a gente vai falar a respeito dos tipos de dados básicos que você pode ter para guardar nas variáveis, certo? Então, primeiro tipo a gente já tem aqui, no caso, a gente já usou aqui, que é o tipo inteiro. Números inteiros ou ints, como são chamados, certo? Então, a gente tem ali em cima, eu vou apagar, mas eu vou escrever de novo. Idade, por exemplo, né? A gente marcou ali um valor. Isso daqui é uma variável do tipo int, certo? Por que que é do tipo int? Porque ela está guardando um valor de um número inteiro, certo? Número inteiro não quer dizer, tipo, um número com zero ou coisa assim, tá, gente? A gente tá falando de tipos do número inteiro. Então pode ser, por exemplo, 25, 23, sei lá, 89, tanto faz. Mas números inteiros, pode até ser números negativos, né? Como, tipo, menos 18. Isso, se comporta dentro dos tipos de número inteiro, você pode utilizar aqui, certo? A gente também tem, em relação aos números, a questão de números decimais. Então, a gente pode colocar, que nem a gente usou antes, né? Preço. E no preço a gente vai declarar, sei lá, R$19,99. Isso daqui é uma variável do tipo float, ok? A gente chama, você pode chamar de decimal em português, mas em inglês ela é dita como uma variável do tipo float, flutuante, né? Ponto flutuante. A gente também tem as variáveis de tipo textos, que a gente chama de strings ou str na linguagem, né? Então a gente usou lá o nome, vamos usar o nome, sei lá, Alice. Isso daqui é uma variável do tipo texto ou string barra str, certo? E por fim, a gente vai utilizar vai falar sobre mais um tipo de variável. Essas são as variáveis mais simples, né? Que seria a variável do tipo booleano ou boolean, certo? Isso daqui é o nome que a gente escreve, certo? Como que é essa variável? É uma variável que ela tem dois estados, verdadeiro ou falso. Ela não tem outros valores. Só pode declarar elas como verdadeiro ou como falso. Então vamos usar um exemplo aqui ativo. Vou declarar a variável ativa, e atribuir a ela o valor de true. Isso daqui seria uma variável do tipo bool. Vou colocar em minúsculo mesmo, porque é assim que a gente escreve ela. Do tipo bool. Elas só podem ser verdadeiras ou falsas. Não existe outro valor para ela, certo? Bom, antes da gente finalizar então, eu quero apresentar para vocês a primeira função. Essa função ela já existe dentro da programação do Python, certo? Não é uma função que você precisa escrever ou coisa assim, que é a função do tipo, a função print. Essa função aqui, o que que ela faz? Ela vai mostrar na tela o valor que você colocar dentro desses parênteses aqui, certo? Dentro dos parênteses você pode colocar, por exemplo, a variável que você já declarou, por exemplo, o nome. Então, o que que ela vai fazer? A função ela vai mostrar na tela o valor que está dentro, o valor que está atribuído à variável que você criou. No caso aqui, ela vai mostrar a Alice. Outra coisa que você pode fazer aqui também é escrever algo entre aspas duplas. Por exemplo, a minha idade é, dois pontos, espaço, e atribuir aqui idade, certo? Então, o que que vai acontecer? Se a gente executar este programa, o que que vai acontecer? Ele vai mostrar print nome, que seria Alice, e essa outra parte da função, print, a minha idade é, e passar a idade para dizer a minha idade é 30. Enfim, é uma função super útil, a gente vai usar bastante, que a gente vai usar bastante para poder mostrar essas alterações que a gente vai fazer nos próximos vídeos também, certo? E bom,
Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas alterações básicas, certo? Só para você entender como que funciona. Então, por exemplo, ah, a gente tem um nome aqui, certo? Se a gente quiser, a gente pode. Como que a gente pode alterar esse nome? O que a gente pode fazer? Vamos dizer que você tem uma outra variável do tipo string, certo? Chamada sobrenome. E você tem atribuído a ela, ah, sei lá, sobrenome Carvalho. E aí você quer que apareça tanto o nome quanto o sobrenome da pessoa quando você vai fazer o print, certo? Quando você vai mostrar na tela. Então, o que você pode fazer aqui? Ao invés de você passar apenas o nome, você pode somar o nome com o sobrenome, certo? Então, a gente vem aqui, sobrenome. Se a gente fizer isso, quando eu executar o programa, você vai ver o que vai acontecer. Ele está imprimindo o nome e sobrenome e a idade é 30, mas ele não está atribuindo espaço. Por quê? Porque tanto no nome quanto no sobrenome eu não tenho nenhum espaço, nem no final do nome ou nem no início do sobrenome. Então, no caso, existem duas coisas que eu posso fazer aqui. Eu posso só dar um espaço em um dos dois e executar de novo. E você vai ver que vai funcionar. Espaço Alice Carvalho, viu? Ele vai estar funcionando. Ou, se eu não tiver como alterar essas coisas, o que eu posso fazer aqui é adicionar tanto nessa soma aqui do print, nessa impressão, eu posso somar um espaço vazio e somar novamente o sobrenome. E se eu fizer isso, ele vai funcionar do mesmo jeito que funcionou na outra forma, certo? Agora, outra coisa que eu posso fazer aqui, para vocês terem uma noção de que dá para fazer, é alterar os valores da idade somando com coisas. Por exemplo, vamos dizer que você tem ali a idade que é 30, certo? Eu vou fazer aqui um- uma variável chamada soma e vou atribuir essa soma 15, certo? O que eu posso fazer agora? Eu posso fazer um novo print e escrever aqui. A minha nova idade é, dois pontos, espaço, para dar aquele espaço ali, né? E aí eu posso passar aqui, idade mais soma. Não, idade mais soma não, desculpa. Eu venho aqui em resultado, eu vou criar um valor, uma variável chamada resultado, e vou adicionar ao resultado, eu vou atribuir ao resultado o valor de idade mais soma. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar pegando o valor da idade, que é 30, vou estar pegando o valor da soma, que é 15, vou somar esses dois valores, que vai dar 45, e vou atribuir esse valor 45 ao resultado. E aí, se eu vier aqui e fizer um print passando o resultado agora, quando eu executar o programa, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar mostrando que agora a nova idade é 45. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar esses valores de número, tanto do int quanto do float, e você pode atribuir soma de variáveis em outra variável, certo? Então, você pode fazer isso com soma, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode dividir. Existe uma gama grande de operações aritméticas que você pode fazer para para alterar os valores dessas variáveis, certo? E bom, isso é o que eu queria mostrar para o vídeo de hoje, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos. No próximo vídeo, a gente vai estar falando de outros tipos de variáveis que são um pouco mais complexas, que seriam as listas, as tuplas e os dicionários, que são, em vez de serem caixinhas que guardam informações, são, vamos dizer assim, caixas que guardam caixinhas, certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.